Muito bem, pessoal, boa noite. Hoje eu quero, da minha parte, pelo menos, iniciar um novo ciclo de estudos, pregações que nós vamos fazer. Então eu vou te dizer que nós vamos dar uma olhada em toda a carta de 1 João. Eu gosto de fazer isso de vez em quando, então em alguns momentos eu faço estudos tópicos, outros momentos a gente faz alguns estudos expositivos. Então, da última vez eu fiz um tópico e dessa vez eu quero fazer então uma sequência expositiva da palavra de Deus. Significa que nós vamos olhar todos os versículos da carta de 1 João, não hoje. Então fica tranquilo aí, né? Mas nós vamos fazer alguns estudos na carta, tentando entender o objetivo, o que Deus tem a falar. Então já bota o teu dedo ali em 1ª Epístola de João. E antes da gente começar, eu quero dizer porque que eu acho uma carta extremamente importante. Não a mais importante, porque nós estamos falando da Bíblia. Então, quando nós falamos de Bíblia, todas as cartas elas têm o seu valor. Todos os livros, todas as exposições que estão colocadas aqui, todos os salmos, enfim. Então, ela não é a mais importante, mas ela tem a sua importância específica. 1 João foi escrito mais perto do final do século I da era cristã. E uma das coisas que eu acho bem interessantes é a forma pela qual Deus ele colocou a sua revelação no mundo e como volta e meia essa revelação de Deus ela é meio que assaltada por algumas pessoas, às vezes ingênuas e às vezes mal intencionadas. E durante os tempos, Deus tem que fazer uma correção e um retorno para que as pessoas compreendam exatamente aquilo que Ele quis dizer da forma como Ele quis dizer. Quando Deus escolheu deixar a sua revelação a cargo de nós, humanos, Ele corre o risco. Ele é Deus, Ele não corre risco, mas sim, Ele corre o risco de entregar isso em nossas mãos e nós deteriorarmos isso por causa do nosso pecado, por causa das nossas preferências, por causa de elementos culturais que vão acontecer, elementos sociais. Então, volta e meia, Deus precisa fazer uma correção para trazer de volta o seu povo na sua direção. Dentro daquilo que nós chamamos de ortodoxia, né? Dentro daquilo que nós consideramos andar com Deus de forma correta. Hoje nós não temos mais revelações como a de 1 João. Hoje nós já temos o cânon, ou a Bíblia, a coleção toda fechada. Mas nós precisamos, volta e meia, voltarmos exatamente para isso. Porque com o passar do tempo, parece que a gente vai deteriorando e nós vamos perdendo muito da nossa influência, muito da nossa visão correta. Isso acontece, e esse é um dos grandes motivos que às vezes nós temos várias avivamentos, vamos usar esse nome de uma forma correta. Hoje é um termo tão desgastado e foi mal usado, né, a ideia de avivamento, mas vários avivamentos em que trazem de volta o povo de Deus e chamam a atenção a um retorno correto. Por isso nós temos então várias vertentes cristãs que iniciam em algum momento por meio de um chamado para o povo para o retorno. E durante a história Deus faz isso. Nosso mundo hoje, eu creio que nós estamos muito complexamente colocando o cristianismo novamente em uma berlinda bastante complexa. Muitas são as denominações e pessoas que criam, inventam uma nova interpretação, uma nova forma de expressar a sua liturgia, uma nova forma de expressar a sua fé, e nem todas são realmente corretas. Se nós não olharmos para a Bíblia como um todo, nós corremos o risco de ter uma visão desfocada. A gente vai pegar um livro só, a gente vai pegar uma visão só, e é interessante que no início do cristianismo esse foi um dos maiores perigos. Na época do primeiro século, muitas pessoas, ao ter contato com o cristianismo, pegavam um pedaço desse cristianismo e transformavam esse pedaço de cristianismo meio caricaturado em uma versão cristã extremamente fora do padrão.
algumas pessoas em que elas escutavam alguma coisa do evangelho, somavam as suas experiências pessoais e aí colocavam isso agora como o cristianismo verdadeiro. Por isso nós temos 4 evangelhos. Quando o pessoal começou a selecionar que evangelho queria, a igreja cristã disse, não, são todos ou nenhum. Ah, mas e os outros? Os outros vieram muito tempo depois. Mas os 4 que nós temos são por causa disso. Eles não escolheram um só. Então nós fomos pela maioria. E assim que foi mais ou menos a coisa acontecendo. É mais ou menos, se nós pensarmos em uma história que eu gosto bastante, eu ouvi ela já há muito tempo, mas ela não perde a sua relevância, que é mais ou menos assim, imagina você que está lá em Israel do século I, e aí você tem pessoas na praça que vêm e vão, e saem e voltam, e se encontram e se desencontram, uma cidade movimentada, comércio, um monte de gente, e de repente 2 homens estão negociando e um fala para o outro assim, sabia que eu era cego? O outro olha para ele, fica meio assim, ele diz assim, como é que é? Eu era cego, e agora eu vejo. O outro disse, cara, isso é muito doido, porque eu também era cego, e também hoje enxergo. E nisso passa um carregador ali, que escutou a conversa dos dois, e ele diz assim, desculpa, com licença, eu estava aqui passando, eu ouvi vocês dois dizerem que vocês eram cegos e agora vocês veem? E ele disse, os outros disseram sim. Ele, que estranho, eu também era cego e vejo. Os 3 se olham, será que é uma epidemia esse negócio aí? O que está acontecendo? Vamos botar máscara aí. E aí o primeiro disse, tá, mas vamos fazer o seguinte, eu fui curado por uma pessoa. O outro, eu também. O outro, eu também. Ah, não acredito, sim. Então tá, eu vou falar o nome de quem me curou, e aí cada um de nós fala quem curou. Beleza, vamos lá. O primeiro diz assim, quem me curou foi Jesus Cristo. O segundo disse, não acredito, eu também, foi Jesus Cristo. E o terceiro, vocês estão de brincadeira comigo? Foi Jesus também que me curou? Não acredito, e começa a conversa, e aí um diz assim, tu não achou maravilhoso? Quando ele cuspiu no chão e com aquela laminha ele colocou o outro lá, parou tudo. Que negócio de laminha. Não, Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha, colocou no meu olho e mandou me lavar. O outro está louco, isso não é Jesus não. Por quê? Porque para mim foi o seguinte, Jesus disse, seja curado, e eu fui. E passei a ver. O outro olhou para os dois, mas vocês são bem mentirosos mesmo. Porque eu fui curado, mas é assim, ó, tu vai para Jesus, tu é curado, tu sai e as coisas não são mais ou menos como era. Tu fica enxergando meio que árvores, alguma coisa assim, aí tu tem que voltar nele e aí ele te cura completamente, e aí você passa a ver todas as coisas. E aí, um disse assim, eu inclusive, por causa do impacto que Jesus teve na minha vida, eu montei uma congregação cristã. Ah, é? Que legal! Qual é o nome da congregação cristã? É os Com Lama. O outro, não, isso é bobagem. Quem criou uma congregação cristã fui eu. E eu criei a congregação dos Sem Lama. E o terceiro diz, não, a congregação cristã verdadeira é a minha, que é os da primeira e da segunda bênção. E aí começou as grandes divisões das igrejas cristãs na história. Qual desses 3 cegos foi curado por Jesus? Qual é o problema, então, dessa história? Eles estão baseando o seu cristianismo em suas experiências pessoais. E nós temos que tomar todo cuidado, porque às vezes nós vamos achar que a nossa experiência pessoal é a regra pela qual Jesus tem que agir. E nós não vamos entendendo a diversidade do que Cristo tem. Então, eu não estou dizendo aqui que o cristianismo ele é uma via só de atuação de Deus, mas eu estou dizendo que o cristianismo ele precisa de algumas coisas específicas para acontecerem. E a carta de 1 João ela resolve esse problema. No final do 1º século, o cristianismo estava sendo assolado por algumas ideias meio estranhas, em que algumas pessoas diziam ter poder de Deus e que esse poder de Deus dava a ela, então, autoridade sobre as pessoas. Algumas diziam que Cristo não veio encarnado em carne, ele veio parecido com alguma coisa que parecia carne, mas não era, porque a carne era má. E misturavam partes dos pensamentos gregos
dizendo que Cristo não poderia ter carne, porque carne é mal. E se carne é mal, então Jesus é bom, e Jesus não pode ter tido carne. Ele veio espiritualmente, nasceu de algum lugar. Já outras pessoas diziam que quando Jesus nasceu, Jesus não era exatamente espiritual, ele era um homem comum como você e eu. Em algum momento da sua história, provavelmente na época do seu batismo, um ser humano chamado Jesus foi adotado por Deus e a partir dali ele recebe agora a capacidade de ser a presença de Deus na terra. E aí o cristianismo estava sendo assolado e muitas pessoas estavam pensando, tá, mas é isso? Não é isso? É aquilo? Não é aquilo? E aí essa carta de 1 João, então, ela vem como um testemunho do que realmente a igreja deveria compreender a respeito do cristianismo. Então a carta de 1 João ela é extremamente importante, porque ela nos traz de volta a essência daquilo que realmente é cristianismo. Então, essa carta ela foi escrita para fortalecer os cristãos, dar a segurança da salvação somente em Cristo, ao mesmo tempo de combater esses falsos mestres que diziam ter poder, mas não queriam obedecer e não tinham uma vida de acordo com o que Cristo pede, também de preservar a doutrina cristã em uma essência e incentivar então uma vida de santidade. Esse é o objetivo dessa carta que nós vamos ler agora, não toda ela, mas pelo menos um pedacinho. Por que eu acho que ela é importante? Porque atualmente eu vejo que o cristianismo ele está em uma berlinda, porque espiritualidade hoje é um assunto bastante comentado. Nossa, você faz alguma coisa com o termo espiritualidade e larga na internet, ele é amplamente consumido, avidamente consumido. A coisa da espiritualidade ela está sendo bastante fomentada, ela está sendo bastante debatida. E mesmo nós no mundo gospel, né? Nós do mundo gospel, nós também temos conseguido algum tipo de relevância. O mundo gospel, ele vive, às vezes tem aquilo, ele é badalado e aí acontece algum movimento entre os grandes populares, aí ele entra em queda de novo, daqui a pouco ele volta num assunto, basta alguém famoso se converter e dar o testemunho, todo mundo vira cristão, e aí daqui a pouco cai e faz uma coisa, né, errada, e aí todo mundo viu, eu falei que esses cristãos são assim, dá aquela caída, daqui a pouco mais alguém vai fazer alguma coisa. O cristianismo ele vive nessa tensão. E muitos são as igrejas e líderes que estão sendo construídos com uma fé alicerçada em emoção, em uma fé alicerçada em experiência pessoal, como aqueles cegos, uma fé alicerçada também em opiniões pessoais, onde a Bíblia não é mais o padrão, é o que eu acho, é o que eu entendo, é como eu faço. Então, João escreve essa carta justamente para combater esse problema. João parte de um princípio, que nós vamos olhar agora, a carta toda vai ter baseado nesse princípio. Se nós conhecermos Cristo de forma correta, toda a nossa espiritualidade vai se desenvolver de forma saudável. Esse é o lance de 1 João como um todo. E nós vamos ler agora. Então comece aí, abra 1 João, capítulo 1, e nós vamos ler, não se apavore, 4 versículos dessa carta, que é a primeira parte, é a introdução de João à sua carta, e é o primeiro parágrafo. Tá? Então, alguns vão ser mais longos, alguns vão ser mais curtos, tá bom? Então vamos lá, 1 João capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então João agora ele introduz a carta. Ele diz, olha, o que eu quero dizer para vocês é isso. Eu quero dizer para vocês que
uma boa teologia, ela começa quando o alicerce é Jesus. E ele introduz agora qual foi a relação dele com Jesus. Ele está dando agora testemunho disso. Nesses 4 versículos, é legal que nós podemos resumir assim: Cristo é anunciado nos versículos 1 e 2, Cristo oferece uma comunhão no versículo 3, e o resultado dessa comunhão é a alegria plena no versículo 4. Então, o cristianismo tem a ver com Cristo sendo exaltado de forma correta, entendido de forma correta, apresentado de forma correta, recebido de forma correta, ao mesmo tempo expresso de forma correta, e tudo isso se transforma em alegria plena. Então, os versículos 1 e 2 diz que Cristo é anunciado. E é legal porque ele fala o que era desde o princípio. Tem 3 livros que são conectados por essa frase, ou por esse princípio, vamos dizer assim, que 2 deles foram escritos por João, um não. O primeiro é Gênesis, que começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo é o Evangelho de João, que diz que no princípio era o verbo. E agora nós temos então a carta de 1 João, que fala mais uma vez que desde o princípio é aquele que era. João, ele está simplesmente falando aqui a eternidade de Cristo. Ele vai juntar as duas coisas. Ele vai dizer que Cristo é eterno, por isso ele está antes, mas Cristo é carne, por isso logo depois ele vai dizer que apalpou, que conversou, que viu, que contemplou. Então essa é a ideia do cristianismo. João está falando aqui um eco de Gênesis e um eco do seu evangelho. Ele continua falando daquele que encarnou. Então, isso tudo ecoa na mesma ideia de que Jesus, então, não começou a existir em Belém. Jesus é eterno e ele vive dentro de um tempo chamado eternidade, que na verdade não é tempo, é um modo de existir que não está limitado a nada. É essa a ideia, é a eternidade. Então, João começa dizendo que Jesus, sim, é Deus. E aí ele fala assim, nós ouvimos. E aqui agora vai ter alguns princípios interessantes. Ouvir significa que a fé cristã, ela não nasce de uma filosofia elaborada. Ela é recebida do próprio Cristo. Por isso João está se colocando aqui dizendo assim, nós ouvimos da fonte. Nele falou a nós. Ela nasceu em um anúncio, em um momento histórico da era humana. E ele nos falou. E os apóstolos, então, ouviram Jesus ensinar. E outras pessoas ouviram Jesus ensinar. O problema é quando João está escrevendo essa carta, Jesus já está morto, ressuscitado, e no céu, e não mais presente. Ao mesmo tempo, quando João está escrevendo essa carta, a maior parte dos apóstolos também já está com Jesus. Então, sobraram pouquíssimas testemunhas para falar o que realmente aconteceu. E esse é o problema. Quando as testemunhas de Cristo começam a se calar, os lobos começam a transformar o cristianismo em uma religião estranha, em uma religião de mágica, em uma religião de mistério, em uma religião dualista, onde o mal precisa ser combatido porque Deus não é tão forte assim. Então nós que temos que fazer o mal parar, e não Jesus que tem poder para isso. E aí começa esse tipo de cristianismo totalmente torto. E o que João está dizendo aqui é que ele, como uma das últimas testemunhas de Cristo na terra, ele está lá dizendo, sim, nós ouvimos. Não só ouvimos, porque você pode ouvir algo espiritual. Ele diz, nós vimos. Nós vimos. O evangelho não é um mito, ele não é algo que do céu veio, porque eles haviam visto Cristo. Mais do que isso, ele fala, nós contemplamos. E esse verbo aqui, nós contemplamos, sugere uma observação cuidadosa e prolongada. Não foi uma ingenuidade. O cara falou e nós acreditamos sem dar muito critério a isso. Não, o João está dizendo que Jesus foi escrutinado por eles. Vamos ver se é isso mesmo.
Por isso que Jesus, ele não tem uma religião de mistério, onde você vai em um templo e lá você pega esse mistério e o mágica e tudo mais e você sai. Jesus resolveu morar com esses caras, na rua, aonde quer que fosse. Jesus chamou eles para viver junto deles. Vocês querem mesmo escrutinar? Então vem, eu não vivo atrás de cortina. Eu vivo a vida aí fora. Então eles conviveram com Cristo durante anos, vendo o que ele fazia, como ele expressava, como ele tratava as pessoas, como ele curava, como ele abençoava, como ele fazia seus milagres. Então ele disse, sim, nós vimos e nós contemplamos, mais do que isso ele fala, nossas mãos o apalparam. Por quê? Algumas pessoas diziam que Jesus não tinha carne, e ele disse, tem sim. Tinha carne, a gente via ele comer, a gente via ele tocar, nós mesmos tocávamos nele, ele tem carne. Então João enfatiza que Jesus sim é eterno, mas é encarnado. Jesus possuía um verdadeiro corpo humano como os nossos, com necessidade como as nossas. Ele não era só uma aparência de corpo humano, ele não era uma visão, um holograma, ele não era um IA, né? Ele era o próprio Deus encarnado. Então João aqui ele começa a combater qualquer tipo de espiritualidade que esvazie a realidade da humanidade de Jesus. Porque se nós esvaziarmos a realidade de Jesus, bom, daí o cristianismo está morto. Porque se Jesus não é homem, como ele pode morrer como sacrifício de substituição? Então se Jesus não é homem, ele não tem como morrer como sacrifício de substituição. Então, todo o cristianismo depende, sim, de uma figura histórica, chamada Jesus, que agora nos oferece, então, uma comunhão. E é legal o versículo 3 que diz assim, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que essa parte é legal? Porque ele não diz aqui, nós vamos agora fazer uma nova religião, nós vamos aqui fazer um culto agora totalmente diferente. Nós vamos fazer um culto que é novo, ele é inovador na história. Ele disse que Cristo veio para oferecer comunhão. Então João, ele não anuncia Cristo apenas para transmitir uma informação. Ele diz assim, eu quero que vocês também tenham comunhão. E essa comunhão, ela tem dois aspectos. Olha só, ele fala ali, para que vocês também tenham comunhão conosco, e ele fala que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O cristianismo está baseado, então, não em religião, não em um tipo de regra, mas está baseado em uma comunhão que nós temos com Deus e a partir de Deus uns com os outros. Essa é a ideia. Então, João agora não anuncia Cristo apenas como um ser que veio encarnado, mas ele anuncia Cristo agora conduzindo-nos à comunhão uns com os outros. E essa comunhão, então, ela é horizontal e vertical. Para que o Evangelho, ele crie, então, um novo povo de Deus. O Evangelho, ele vem e ele encaixa naquilo que antes estava colocado o povo de Israel. O Israel de Deus do Antigo Testamento, agora ele é ampliado na igreja. Como na linguagem de Apocalipse, onde em Apocalipse a gente precisa observar alguns verbos que o próprio João estava lá, e os verbos dizem assim, então não se achou ninguém para se abrir os selos. Beleza, comecei a chorar porque não tinha ninguém para abrir os selos. Mas eis que veio a mim uma voz dizendo, calma, não chore. Eis que o leão da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá, desculpa, ele é o único capaz de abrir os selos. Aí João pensa assim, uau, um leão vai abrir os selos, deixa eu olhar. E quando eu olhei, o que eu vi? Um cordeiro que parecia ter estado morto. Ué, será que foi mentira? Mentira para João? Porque ele ouve um leão e ele olha um cordeiro. Da mesma forma, os 144 mil selados. Ele diz assim, e aí eu estava lá e ouvi o número dos que foram selados,
de cada tribo e eram 144 mil. E quando eu olhei, era uma grande multidão de toda língua, tribo, povo e nação. Apocalipse tem essas jogadas em que João escuta uma coisa e quando ele olha é outra coisa. Então ele escuta sobre um leão, ele olha um cordeiro. Ele escuta sobre o povo de Israel sendo selado e quando ele olha é o mundo inteiro. Então nós precisamos entender que agora em Cristo esse novo povo está expandido. Não é mais Israel só, mas é Israel com a igreja. Aqueles que estão debaixo da autoridade de Cristo. E aí agora tudo isso é permitido ter uma comunhão que antes era exclusiva para Israel e agora não é mais. Agora é para todos os que desenvolvem comunhão com Cristo. Seja israelita, seja um gentil, seja um pagão, desde que tenha Cristo. Então agora essa nova comunhão é o novo povo de Cristo. E aí todos nós então somos um só. Estamos juntos. E agora o centro é essa proclamação do único mediador e da comunhão com Deus. Tudo isso porque nós temos comunhão com o Pai. Então, quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Tudo o que João aqui escreve agora, nessa carta, vai depender dessa comunhão que ela é horizontal e ao mesmo tempo é vertical. Então a igreja saudável, ela não é formada por pessoas reunidas no mesmo lugar. Porque isso a gente pode fazer em qualquer coisa. Pensa num estádio do Brasil, você tem lá um monte de gente reunida para assistir um jogo de futebol e todas elas têm o mesmo objetivo, mas eles não são igreja. Da mesma forma, se você vai fazer um espetáculo de teatro, você tem lá dentro um monte de gente reunida, mas isso ainda não é igreja. Porque igreja, ela só realmente é igreja porque ela é composta de pessoas que foram reconciliadas com Deus por meio de Cristo, e isso também autorizou nós a sermos agora reconciliados uns com os outros. Por isso que não há na igreja margem para eu ter picuinha com o meu irmão, para eu falar mal do meu irmão, para eu citar alguma coisa ou mesmo odiar o meu irmão. Não tem espaço. Porque uma vez que eu sou reconciliado com Cristo, eu agora tenho que ser reconciliado com todos aqueles que foram reconciliados com Cristo. Com todos esses que estarão comigo na eternidade. Então a igreja agora é formada por um povo que está apaziguado consigo mesmo. E aí isso é diferente de qualquer outra opção no mundo. Então isso é a igreja. E aí agora nós manifestamos o versículo 4, que é a conclusão disso tudo. Onde ele diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. O resultado de Cristo proclamado e o convite à comunhão ofertado quando ele é abraçado é alegria para todos aqueles que participam. Então João conclui essa introdução da sua primeira carta, dizendo assim: essas coisas nós escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E a alegria então cristã, olha só, ela não nasce de circunstâncias boas, porque João sabe que eles estão passando por dificuldades aqui. O próprio João vai ser preso em Patmos, é lá que ele vai receber a visão de Apocalipse. Ele sabe que a igreja está passando por maus bocados aqui. Mas a alegria da igreja não significa porque ela está em paz. Também não é fruto das conquistas que nós temos no nosso dia a dia. Jesus não diz assim: nossa, eu vim aqui, proclamei Jesus para que você conquiste cada vez mais coisa. Então essa ideia de que um cristão saudável é um cristão que tem muita coisa, não faz sentido. Isso não quer dizer que um cristão que tem muita coisa não é um cristão saudável. Só estou dizendo que a base para a saúde do cristianismo não é ter muitas coisas. Também não é uma alegria que nasce das nossas emoções, de nós nos sentirmos bem. Não. Ela nasce por causa da certeza da comunhão que nós temos por meio de Cristo. E aí, quanto mais se aprofunda em Cristo, o cristão, então, cada vez mais entende essa alegria. Então, essa alegria não é superficial, ela é fruto da consumação feita pelo Salvador. Então, esse prólogo dessa carta de João aqui, ela fala o seguinte: sim, o verbo é eterno. A vida, ela se manifesta nesse verbo eterno,
e ele é o Filho enviado pelo Pai que encarnou. E agora o centro de tudo isso é o Evangelho. Ele é o único mediador. Tudo que João então escreve nessa carta vai depender dessa verdade. Por que eu separei esse prólogo para nós estudarmos o resto da carta de João? Porque tudo que João escrever aqui vai partir dessa verdade. Do Cristo encarnado, oferecendo comunhão, e uma vez que temos comunhão, nos alegramos agora em nossa vida. Por isso o cristianismo ele parte de ter comunhão com Cristo. E não de qualquer outra coisa. Não é da igreja que você vai, não é do pastor que você escuta, não é de quem você ouviu, mas é se você tem ou não uma relação viva com Jesus. A partir daí o cristianismo se desenvolve. Então a nossa fé ela precisa estar firmada em Cristo, não em nossos sentimentos como aqueles 3 ceguinhos ou ex-ceguinhos que estavam conversando e que por causa do não entendimento de que foram curados pelo mesmo Cristo, criaram 3 denominações cristãs diferentes, que daqui a pouco vão estar se degladiando, como aconteceu na história. Infelizmente, nós temos muita gente morta na história em nome de Jesus. Não que Jesus tenha aprovado essa carnificina, mas muitas pessoas que não compreenderam o Evangelho na sua plenitude começaram a guerrear umas com as outras. Se nós pararmos na história, tem as cruzadas, foi feito isso. Depois nós temos várias guerras ali dentro da Europa que culminam, foram protestantes com católicos, vários problemas dentro da história. Depois nós temos toda a conquista da América pelos cristãos, matando os índios e pessoas que não se convertiam ao cristianismo. Enfim, nós temos várias guerras. Por quê? Porque não entendemos o que Cristo veio fazer. Achamos que só a nossa versão de cristianismo é a válida e a justa, e aí nós entramos em atrito com outras denominações. E aquilo que Jesus falou, serão conhecidos pelo quanto vocês se amarem, bom, então parece que Cristo não é conhecido. Porque em muitos momentos da história os cristãos foram conhecidos por odiarem os seus próximos. Segunda coisa é que a verdadeira comunhão, então, ela nasce por meio da verdade do Evangelho. Não há cristianismo verdadeiro separado do conhecimento bíblico. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, separe tempo para ler a Bíblia. Não precisa ler toda ela em 1 ano, mas você pode ler toda ela em 10 anos. Você pode ler toda ela em algum momento. Vá para o texto bíblico, veja o que o texto está dizendo, deixa o texto falar ao teu coração. Leia a Bíblia de forma devocional, encontre o Cristo aqui no meio. E como nós podemos expressar isso? A unidade da igreja é fruto dessa comunhão com Cristo. Se não lermos a Bíblia, vamos ouvir pessoas, e pessoas às vezes vão incitar a nossa fé contra outros, ao invés do amor. E esse é o problema do cristianismo. Ao mesmo tempo, a alegria cristã, ela cresce à medida que nós contemplamos Cristo. Quando nós conhecemos cada vez mais Cristo, mais paz a nossa alma tem. E mais tranquilos nós ficamos a respeito da fé, porque ela permite que a nossa alma viva de forma livre. Então João ele está iniciando essa carta levando a igreja ao fundamento de tudo. Cristo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer exortação, e nós vamos ver que João vai ser duro nessa carta, mas antes de qualquer coisa, ele já estabelece, ele limpa, ele diz assim, é isso que nós vamos conversar. A respeito deste Cristo, ele aponta para aquele que é eterno, mas que se fez homem, foi visto, ouvido e tocado. Num tempo que hoje nós estamos ouvindo muitas vozes conflitantes, muitas vozes cujos fundamentos não são realmente Jesus. Esse livro é para nós uma chamada para permanecer na fé verdadeira. É nesse livro que nós vamos encontrar a certeza da salvação, a verdadeira comunhão com Deus, a alegria de não depender das circunstâncias e nem do que as pessoas estão dizendo. Uma pergunta legal para nós encerrarmos esse livro
sobre qual alicerce minha fé está sendo construída. Será que a minha fé ela tem repousado no Cristo verdadeiro revelado pelas Escrituras? Ou será que a minha fé pode estar sendo alicerçada em um Jesus que não é mesmo o Jesus dos Evangelhos, mas é um Jesus que está sendo vendido por aí, que está sendo comercializado em alguma denominação, que está sendo colocado de uma forma estranha em algum lugar? Será que eu estou mesmo colocando minha fé no Cristo das Escrituras? Qual é a segurança que eu tenho para saber disso? Se a nossa fé repousar no alicerce correto, ela vai ser conduzida até o verbo da vida, e a partir disso ela vai começar a frutificar. Se não, ela vai começar a se alimentar de algo que não é exatamente o evangelho verdadeiro. E isso vai gerar para nós um grande problema. E nós vamos perder a essência daquilo que Deus revelou para nós. Então eu quero te convidar hoje, a partir desse momento, vai para a tua casa, leia a carta de 1 João, é o que nós vamos conversar mais adiante. Todos os desafios, todas as correções, tudo que ele vai nos incentivar a viver aqui, nós vamos ler trecho por trecho, e nós vamos aprender a adorar cada vez mais esse Cristo verdadeiro, que nos leva a uma comunhão com Ele e com todos os outros ao nosso redor. Então eu quero te convidar para vir nos próximos momentos e ouvir tudo aquilo que João tem a dizer, porque ele está se colocando como testemunha desse Cristo verdadeiro. E isso é para nós muito importante. Leia durante as semanas na tua casa essa carta várias vezes, e quando nós conversarmos aqui, tudo vai estar mais claro na tua mente. Vamos orar?